Uma outra coisa que é muito interessante a gente falar sobre é a expectativa dos pais, né, sobre a criança. As expectativas, elas claro, a gente precisa ter expectativa sobre a criança de forma positiva, de que ela é capaz, de que ela vai superar, de que ela vai conseguir dar conta daquilo. Mas a gente tem que ter cuidado das nossas expectativas com relação à criança. Sabe por quê, gente? Porque, assim, às vezes as mães colocam em prática as ferramentas e, na expectativa de ter esse domínio e controle sobre a criança. Como eu já havia dito, o domínio e controle sobre alguém nunca é positivo. A gente nunca pode ter, né, e achar que é normal e é saudável a gente ter domínio e controle sobre alguém. Mas a gente pode, né, substituir esse domínio, né, e esse controle por como eu posso ensinar o meu filho a cooperar comigo. Como eu posso passar para o meu filho os ensinamentos para que ele consiga cooperar, como a organização da casa, numa rotina, para tomar um banho, para escovar os dentes, né, para fazer a tarefa. Como eu posso aflorar no meu filho a vontade de cooperar, a vontade de entender, ou então entender e compreender que aquilo ali é importante, que aquilo ali acaba afetando uma dinâmica familiar, porque se ele não for dormir naquele horário vai atrapalhar em algum aspecto. Então é nesse olhar que a gente precisa ter, ao invés de estar utilizando as ferramentas para ter um resultado imediato, rápido, de controle. Eu preciso controlar o meu filho, eu preciso dar conta porque ele está chorando, ele tem que se calar. E é normalmente isso que acontece quando os pais estão em um momento, em algum lugar público em que a criança chora. Instintivamente, às vezes os pais reagem de uma forma mais impulsiva, porque elas querem sanar a qualquer custo aquele choro, mas não param para avaliar que aquele choro às vezes é uma forma de expressão da criança. A criança ela talvez não tenha a linguagem totalmente desenvolvida ou suficiente para expressar o que ela está sentindo. Então, se uma criança de 2 anos chora num shopping, uma criança de 3 anos chora no shopping, é compreensível. Essa criança ela ainda não tem a linguagem totalmente desenvolvida. É diferente de uma criança de 8, 9 anos que se joga no chão e abre o berreiro. Essa criança de 8, 9 anos, ela sim já tem uma capacidade de substituir essa, essa expressão das emoções através do corpo, substituir pela oralidade, pela verbalização. Falar o que não gostou, o que gostou, tá chateado por quê? Como é que a gente pode negociar isso? Se for negociável, como é que a gente pode aprender com isso? Mas uma criança de 2, 3 anos é extremamente compreensível. Então a gente não pode criar uma expectativa, os pais levarem uma expectativa no topo, achando e esperando que aquela criança de 2, 3, 4 anos dê conta de emoções tão complexas que são a tristeza, a raiva, o medo. São emoções muito complexas. São tão complexas que até muitos adultos não sabem identificar, não sabem lidar. Então não é tão simples como às vezes a gente pensa, de que a criança ela tem que lidar com isso a qualquer custo, sem compreender que muitas vezes nem adultos sabem lidar com isso. E muitas vezes as próprias mães, os próprios pais também não sabem lidar muito bem com frustração, com a tristeza, com a raiva. Então, tudo isso, gente, a gente precisa fazer reflexões mais profundas.